E minha mãe que me colocou pra fora de casa só porque eu não comprei um PS5 pro namorado dela. Os meus pais, eles são separados desde quando eu era muito nova. Na época, meu pai bebia muito, ele dava muito trabalho pra minha mãe. Então, por conta disso, minha mãe não aguentou e acabou separando do meu pai. E desde então, minha mãe me criou sozinha. E a minha mãe, ela é muito nova, ela engravidou muito cedo de mim, ou seja, nós sempre tivemos uma relação muito gostosa, uma relação de respeito, uma relação de compartilhar vários assuntos, na verdade, todos os assuntos, compartilhar segredos, tanto meu quanto os segredos dela. Até que um certo dia, a minha mãe ela foi no pagode dela e lá ela conheceu um rapaz. E esse rapaz, ele tem a minha idade, só que até aí tudo bem, até porque idade não é problema. Eu sei que eles começaram a ficar, até que, tipo, meses depois ele pediu ela em namoro e em menos de 2 meses minha mãe levou ele pra morar com a gente sem me avisar, sem falar nada pra mim, sem perguntar se tava tudo bem. Ela só pegou ele e levou. E foi a partir daí que eu e minha mãe nós começamos a brigar muito. Tanto que depois disso, depois que ele foi morar em casa, o que eu comecei a fazer? Eu chegava do trabalho, já passava, comprava algo para eu comer, chegava em casa, me trancava ali no quarto e ali eu ficava, porque tinha o banheiro no meu quarto mesmo, então ali eu ficava. Até que as coisas começaram a piorar. A minha mãe, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha guardado com ele. Ela tinha 6 mil reais guardado. Ela gastou tudo com coisas para ele. Depois de feito isso, ela começou a gastar e comprar as coisas no nome dela, não aguentou pagar tudo que ela comprou e acabou sujando o nome da minha mãe. E assim, as contas de casa sempre foi dividido entre nós duas, obviamente, e desde quando ele foi morar com a gente, ele nunca deu R$ 1 pra nada, gente. Até que um certo dia, não bastando tudo isso, acabou, tipo, a energia de casa. Quando eu fui ver, tinha várias contas sem pagar. E como era ela quem cuidava dessa parte, eu ficava em paz, porque eu pensava que estava tudo certo. Então sentei com ela para conversar, porque eu queria saber o que estava acontecendo, porque não estava normal, ainda mais a minha mãe, que sempre foi muito correta com todas as coisas dela, com o nome dela, com as contas dela. Eu queria saber o que estava acontecendo. Só que ela ficou tão nervosa comigo, tão brava, que eu nem consegui terminar de conversar com ela porque não dava. Ela não me ouvia, ela não me escutava. Tá bom. Dias depois eu tô lá no meu trabalho e eu recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que queria conversar comigo assim que eu chegasse em casa. Na hora pensei, pronto, lá vem bomba. Mas era bem pior que uma bomba. E assim que eu cheguei em casa à noite, ela veio conversar comigo e ali na maior cara de pau. Eu fiquei chocada. Olhou pra mim, perguntou se eu poderia tirar um PS5 pro namorado dela no meu nome e que ela pagaria certinho, que ela quando ela pediu, né, pra eu comprar o PS5 pra ele, eu comecei a rir da cara dela, olhei pra ela e perguntei se ela tava fazendo piada. Pra quê? Ela ficou nervosa e começou a dizer que eu ia comprar assim por bem ou por mal. E eu fiquei tão bravo, mas tão brava com a reação dela, eu olhei pra ela e falei pra ela, nem morta eu compro um negócio desse por encostado desse daí. Quando eu falei isso, ele ouviu, veio até o meu quarto e começou a fazer o maior drama, dizendo que ele ia embora, que ele não precisava passar por isso. E sabe o que aconteceu? Minha mãe entrou em desespero, né? Quando ele disse que ia embora. Olhou pra ele e falou: Fique em paz, amor. Quem vai embora é essa ingrata aí. Olhou pra mim e realmente mandou eu embora de casa. Perguntei se ela tava falando sério e ela disse que sim, que tava falando muito sério. Na mesma hora, peguei, arrumei todas as minhas coisas e fui pra casa de uma tia minha que era por parte do meu pai. E graças a Deus essa minha tia, ela me acolheu. E 2 meses depois, 2 meses? Entre 2 a 3 meses depois eu consegui alugar um apartamento, o meu cantinho, e eu fui morar sozinha. E, gente, quando eu fui morar sozinha, pra falar bem a verdade pra vocês, eu não tinha nada. Tipo, nada mesmo, nem colchão. Só que eu fui assim mesmo, e hoje a minha casa ela é todinha montada do jeito que eu sempre sonhei. E minha mãe tá lá até hoje com o falido dela, devendo até pra agiota. E não, nunca mais nos falamos, porque segundo a minha mãe, ela não me conhece mais. Sobre o meu pai, eu não fui morar com ele, gente, porque ele é caminhoneiro. Então, tipo, não tinha como. Só que assim, o meu pai, hoje em dia, ele é o meu melhor amigo e a pessoa que, se eu precisar, ele vai estar ali sempre. Tanto que meu pai, toda vez que ele pode, ele vem em casa, ele fica aqui comigo. Ele me ajudou. A minha televisão e a minha geladeira foi ele quem me deu direto da loja. Então, assim, sempre que ele pode, ele tá me ajudando, sabe? Ele, de verdade, ele tá sendo um excelente pai. E eu agradeço a Deus por tudo isso, sabia? Porque de verdade, cara, eu tô amando muito a minha vida nova. Eu amo minha mãe, claro, muito. Só que ela fez a escolha dela e tá tudo certo.